Bom dia. Começando o desafiador, a desafiadora demanda, bicho, de falar, certo? Puta merda, falar é foda e falar, sabe, com significado, entendeu? Falar existencialmente, falar aflito, falar com a alma, sabe? Deixa eu começar falando aqui, mas antes de começar a falar, quero dizer que meu nome é Ernest, certo? Uma vez uma figura aí, sabe, da área de literatura, sabe, querendo me meter o cacete, sabe, não sei por que falou isso. E disse, esse Ernest aí, sabe, não sei mais o que, etc e tal. Eu acho que eu falava de uma música do Erasmo, ou eu usei o argumento da música do Erasmo, o cara feio, o feio, certo? Para dizer que o cara era feio, qualquer coisa assim, sabe? E a figura, eu acho que assim, eu acho que ela queria puxar assunto, certo? Queria significar, como diz o Horta, certo? Quem fala sempre quer dizer alguma coisa, sabe? Quer chamar a atenção. Tem uma live do Horta aí sobre narrativas muito interessante. Eu vou ter que voltar lá de novo. Mas eu quero começar dizendo que meu nome é Ernest, certo? O meu site, meu canal é Quem Fala Muito da Bom Dia a Cavalos e a Éguas. Assim, sabe? Cada um, sabe, bicho, usa as ferramentas, as armas que tem, certo? O Hamas lá usa as armas lá naquela luta sangrenta lá contra a opressão de Israel, certo? Do Estado de Israel. Usa armas de fogo, sabe? Armas tecnológicas. Eu acho que o Hamas tem boas armas de guerra, sabe? E tem treinamento. Né, o Conde sempre diz, aí o Gustavo Conde, sabe, que alguém disse para ele, que ele entrevista muita gente nos programas de entrevistas que ele tem, né, que ele faz. O Conde é um youtuber, ele não é jornalista, certo? É um intelectual, sabe, que estudou linguística, né, e, enfim, né, e entrou nesse meio aí, mas ele não é jornalista, assim, de canudo, certo? Mas hoje, o sistema jurídico admite atividade de jornalismo em qualquer um, certo? De modo que o que eu estou fazendo aqui também pode ser jornalismo. Mas o que eu falava mesmo, cada um usa as armas que tem, certo? Eu, no caso, que eu tenho a minha língua, certo? Tenho aí uma erudição, não nego isso, não posso negar, e por isso quero falar. Eu lembro sempre ali, sabe, daquele do Einstein, né? Porra, o cara é um puta cérebro. E outros aí, aquele cara né, que desenvolveu a bomba atômica, não vou lembrar o nome dele agora aqui, sabe? E que até o último momento ele era um comunista, certo? Era um comunista, sabe? E até o último momento ele pensou 1000 vezes, sabe, em levar adiante o projeto lá nos Estados Unidos, né? Ele era estadunidense, o cara, né? Usava a ciência, a física e a química também, né? E vai ver que também a biologia, enfim, as ciências da natureza aí, sabe, para armar aquele artefato que eles detonaram lá sobre Hiroshima e Nagasaki. O nome está na ponta da língua, mas não quer sair. Mas assim, cada um usa as armas que tem. Eu fico imaginando aqui o cérebro de Einstein, sabe, sendo comido pelos vermes, né, lá dentro do caixão, sabe, e no lugar onde ele foi enterrado, sabe, e ali morreu, sabe, morreu, acabou, sabe. Hoje, talvez, se pudesse dar mais utilidade, sabe, ao que ele teve, e estou abrindo aqui meu celular que ele apagou, 1, 2, 3, 4, e a memória do cidadão, os computadores, sabe, os computadores imitam muito bem né, o corpo humano, sabe, e o HD, né, tem a placa-mãe, que eu acho que é o cérebro, certo? Mas assim, e tem o HD, que é onde se depositam as memórias, certo? Armazena as memórias. Eu acho tudo isso muito interessante. Só que os meios metálicos, né, são diferentes dos nossos meios, que são meios celulares, certo? De tecidos e, enfim, tecidos vivos, né? E ao passo que os órgãos, com aspas, né, do computador são órgãos metálicos, né? Parece lembrar aquele monolito, né, que os ETs deixaram, né, conforme o filme 2001, uma Odisseia no Espaço, certo? Enterraram, não sei em que planeta foi, sabe,
um monolito, e ali os primatas, né, os nossos ancestrais distantes, chegavam lá, tocavam e de repente começavam a ter ideias, inclusive de pegar um osso para dar umas cacetadas, umas marretadas na venta do predador do tigre dente de sabre, que chegava na fonte ali, sabe, para se alimentar, beber água e se alimentar, porque ele sabia que todo mundo da mata ia ali, sabe, se alimentar, e ele chegava lá com seus dentões, sabe, para se fartar e depois beber água. E aí houve reação, houve porrada, sabe? E essa porrada e essa reação veio, a coragem veio com, sabe, com o conhecimento que os extraterrestres, sabe, deixaram naquele monolito. E o monolito era magnético, tá certo? É uma hipótese, sabe, muito remota de acontecer, eu acho que não é isso. Mas eu uso aqui, né, a minha imagem de capa do Google, certo? O primata, né, copiado ali, segurando um osso, jogando o osso para cima e dizendo, tô livre, tô livre. Mas deixa eu começar aqui o meu texto. Eu já falei que meu nome é Ernest, que meu site é Quem Fala Muito da Bom Dia Cavalo, e hoje estou doido para falar. Estou ali no notebook fazendo um trabalho, uma peça uma peça de resistência, sabe, contra decisões aí de juízes, entendeu? Mas eu resolvi, a minha ansiedade foi maior, estou aqui. Muito bem, então eu queria começar essa coisa aí, eu estava pensando em Gaza, né? E resolvi aqui pegar a música do Chico Buarque, intitulada Cálice, né? E quero que o Chico não me processe, certo? Por eu ler aqui rapidamente a letra da música dele, tá certo? Cálice, canção de Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra, ele quis dizer puta, né? Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Estou pensando aqui em Gaza. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordou, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada para qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. De muito gorda, a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo. Estou lembrando aqui de Vinícius de Moraes. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Mas quando? Quem tá porre, bicho? Quem tá porre tá desgovernado. Tanto o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Chico Buarque, fonte que Lyric Find, compositores Chico Buarque, Gilberto Passos, Gil Moreira. Letra de Cálice, da empresa Sony, a TTV, Music Publishing. Mas é isso, por que eu estou falando do Chico aqui, sabe? É porque eu estou ali, no Smart, sabe, deixa eu voltar um minutinho só, sabe? Outro dia o YouTube me mandou, bicho, eu não sei, me mandou esse filme aí para assistir, sabe? Me mandou esse filme para assistir, sabe? E eu não entendi porquê, sabe? Mas ele assim, o algoritmo persegue a gente, conforme a gente vai manifestando na rede interesse por certos assuntos, eles ficam mandando. Então, como eu ando falando muito de Gaza, certo? E aí ele me mandou esse filme aí, sabe? E esse filme aqui, eu estou aqui com ele aqui, deixa eu ver aqui, não é essa aqui, descrição do filme, certo? Deixa eu ver aqui. O nome do filme é Jesus, tá certo? É um filme bíblico, claro, né? A vida e a época de Jesus de Nazaré, desde a sua humilde origem como carpinteiro até seu destino como filho de Deus, são a razão desta produção. Quando seu pai morre, o José, Maria diz a Jesus que chegou a hora de realizar a sua profecia. Sua dramática viagem inclui o sermão das oliveiras, as tentações de Satanás. Eu já vou desligar aqui, senão... Olha aí o cara, tá certo? Bonitão, tá certo? Esse ator aí, eu vou dizer... O nome dele é o Jeremy Sisto, certo? Tem nada a ver, bicho, eu acho que ficaria melhor no papel aí desse Jesus aí, sabe? O Hassan Oribe, como é que chama aquele cara que apareceu aí? Cacete. Nassib. Esse cara que veio agora lá da Palestina, certo? O Hassan.
e apareceu esse cara aí, tem nada a ver, tá certo? Esse ator, né? O Jeremy Sisto. Mas assim, a sua dramática viagem inclui o Sermão do Monte das Oliveiras, e aqui no filme fala isso, e foi esse trecho só que chegou quando eu acordei de madrugada e vi, sabe, o TV ligado, e estava falando isso quando chega Judas Iscariotes, certo? Eles eram um grupo de zelotes, certo? Eles eram ali, eles estavam aperreados ali, sabe, pelos romanos, sabe, pelos colonizadores romanos na Palestina. Tem a imagem, porra, do cara né, que faz o governador da Palestina, sabe? Como é o nome do cidadão? Pôncio Pilatos, certo? E apresenta o Caifás. Essas duas figuras, tudo bem, ao governador eu já tinha visto assim, sabe, o papel dele assim, de personalidade, de personagem na história, assim, muito foda, entendeu? Mas não tanto. Agora, nesse filme aí, sabe, o cara que interpreta Pôncio Pilatos, sabe, o cara é bom. E tem o Caifás, que seria aquela liderança religiosa, sabe, de fumar também, para não chamar um palavrão, tá certo? E que, sabe, termina ali, que tava de combinação com Pôncio Pilatos, sabe, e decidem levar, sabe, Roma assume, né, naquele momento, sabe, a tarefa de punir, né, o Yeshua, certo? E ali aparece, bicho, o Judas desesperado, sabe? Dizendo que os zelotes estavam esperando, sabe? O movimento dele era ele dizer, sabe? Que ia pra porrada com os romanos, que o bicho ia pegar, sabe? Mas Jesus diz: ei, rapaz, te acalma, Satanás, te afasta de mim, rapaz. Não foi para isso que eu vim, tá certo? Eu fico pensando em Hércules, por exemplo, aquele personagem, né? Aquele mito dos gregos, certo? E Hércules, como é o nome dele? Ele tem outro nome, mas não veio, não tem problema, eu lembro depois. E não vou ficar, minha cabeça fica atrapalhada quando eu quero lembrar essas coisas. Mas assim, Hércules, né, é um mito, é um personagem da mitologia grega, certo? Ali escrito, ali, sabe? É um personagem de literatura, certo? Um personagem de literatura, não tem nada a ver. Ele não existiu, tá certo? Ele estava no imaginário popular e foi inventada uma história para ele, certo? Uma narrativa de história, narrativa no sentido literário, certo? E então ele passou a existir, etc e tal, desenvolveu 12 tarefas, sabe? E assim se queria, era um cara fortão, bom de porrada, era meio Deus e meio homem, certo? O pai dele, sabe, foi passado para trás, né? Zeus veio, comeu a mulher dele, entendeu? E ele nasceu. A mulher dele, que eu digo, a mulher do... o nome do cara não vem de novo, outro dia eu queria lembrar, rapaz. Né? Mas o fato é que havia um comerciante e sua mulher, certo? Zeus viu que a mulher do comerciante era gostosona e comeu, e nasceu Hércules, tá certo? Porque Zeus era assim, esse deus sórdido, entendeu? Seu deus sórdido, entendeu? Era um titã melhorado, certo? Eu não sei se teve um monolito na vida dele. Mas assim, o Hércules desenvolveu 12 tarefas, certo? E de Jesus se queria uma tarefa só, que era liderar, sabe? Liderar, comandar, né, os judeus, os hebreus naquela ocasião contra o Império Romano, sabe? Como aconteceu no ano 70. No ano 70 houve uma revolta lá de fumar, mas Yeshua não estava lá, tá certo? Yeshua se entregou aos 33 anos. É uma punição a uma execução fumada, que eu queria chamar um palavrão de novo, né? Dos modos de execução que os romanos davam aos seus inimigos, aos inimigos do Império, certo? Ele foi pregado numa cruz, ferradamente, queria chamar outro palavrão aqui, tá certo? Mas assim, né? E Judas, desesperado, diz: mestre, pelo amor de Deus, bora embora daqui, tá certo? Ele estava no Monte das Oliveiras, ele estava aí nesse local aí, sabe, confraternidade, ele estava dentro de uma casa, sabe? Só depois que ele vai para o Monte das Oliveiras e lá ele é abordado, entendeu? O pessoal diz que foi Judas que entregou. E por isso que eu falei aqui, sabe, por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar ali da Palestina, bicho. Eu quero continuar falando da Palestina, sabe? Hoje o que Israel está fazendo hoje lá na Palestina é totalmente inverso do que aconteceu na história deles, certo? Na história primitiva, certo? Desde Abrão, sabe, desde Noé, desde Adão, que seja, entendeu? Eles pegaram ali a história, certo? A memória coletiva daquele pessoal ali do Entre Rios, né? Ali naquela região da Ásia, certo? Os rios Tigre e Eufrates, ali onde se deu crescente fértil, entendeu? E, enfim, né?
Enfim, tá certo? O povo naquele tempo era nômade, dava para cima e para baixo conforme o tempo, certo? Hoje nós estamos aqui num calor desgraçado. De repente, se a gente fosse nômade, a gente poderia ir para outra região, sabe? Onde tudo é mais fresco. O pessoal que tem dinheiro faz isso, certo? Vai para a beira do oceano, vai para a beira do rio, entendeu? Os povos antigos faziam isso. Quando a situação estava insuportável, né, eles trocavam de lugar. Aliás, os primatas, os pré-históricos, os nossos ancestrais, certo? Fizeram grandes movimentações de rumo, sabe, andaram de várias regiões, sabe, percorreram o mundo e ocuparam o planeta dessa maneira. O Crescente Fértil era a região ali, sabe, onde está os Tigre e Eufrates, certo? Alguns nômades saíram, foram para aquela região e depois dali debandaram. Outra parte estava na própria Etiópia e lá da Etiópia debandou para outros lugares. Eu não sei se quem ocupou a Europa saiu do Crescente Fértil, eu não sei dizer. Mas o fato é que a nossa origem, tá certo, está no modo de viver nômade, de andar para cima e para baixo, seguindo aí as leis da natureza, das intempéries, tá certo? E aí eu fui levado a falar aqui de Yeshua, certo, nesse filme aí, porque caiu para mim, o algoritmo mandou, certo? Eu peguei a letra da música do Chico, porque tem alguma coisa, o cálice de que se fala aí, é o mestre ali cortando o pão, rasgando o pão, sabe, e pegando um cálice, há quem diga que não havia vinho nessa mesa, tá certo? Que tudo aquilo ali foi invenção, sabe, quem sabe de quem escreveu, entendeu? Mas parece que não havia vinho, sabe, nem sabemos também se havia pão, talvez pão sim, mas vinho não. Mas o cálice ali faz reminiscência ao desespero de Jesus, tá certo? Não nesse momento do cálice aí que ele está aí confraternizando, certo? Mas mais do Jardim das Oliveiras, certo? Onde ele se desespera, imaginando a morte que ele ia ter aos 33 anos, sabe? Mas ele compreende que ele tinha um papel no mundo que não era fazer guerra armada, tá certo? E propor uma nova ética. Aí é que está o ponto, bicho. Hoje a gente vê no mundo uns putos aí, neonazistas, evangélicos, pentecostais, sabe, arregimentados a partir lá dos Estados Unidos, sabe, e eu não sei se é da supremacia branca, sabe, que criou essa ideia dos neopentecostais, mas o fato é que tudo começa nos Estados Unidos e lá vem um financiamento e financia os putos pastores evangélicos aqui, que organizam caravanas de putos asseclas que vão para lá, sabe, que vão lá para Israel e aquela coisa toda, entendeu? E putos evangélicos que chegaram a 1.500 que o Lula teve que trazer no avião dele, tá certo? No avião do Brasil, né, da Força Aérea Brasileira, entendeu? Ainda vieram tirar sarro, mas essa parte aí eu pulo que eu não quero falar disso agora. Senão não dá no vídeo, não dá para continuar. O vídeo vai até 30 minutos, depois ele corta. Mas assim, então eu estou aqui nesse ambiente histórico, eu quero falar de histórica, eu não quero falar de Jesus misterioso, divino, tá certo? Eu quero falar do desespero dele, assim, meio humano, certo? Meio divino, aí que nem Hércules, que era meio humano, meio divino. O Hércules teve a vida dele cercado por uma tragédia, ele matou a mulher e os filhos, entendeu? Num desespero, não sei bem. Depois eu falo disso aí para vocês aí. Mas o fato é que Jesus também entrou em desespero, certo? Lá no Jardim das Oliveiras, certo? No Getsemane. É Getsemane o nome? Eu não estou lembrado, parece que é. E aí assim, sabe, e caiu aqui para mim, eu estou falando de cálice, onde o Chico tenta reproduzir o desespero, só que o Chico faz o desespero de seres urbanoides como Ernest certo? Como ele próprio Chico sabe? Como a maioria dos proletários são, tá certo? Cada um de nós tem um cálice, sabe? Tira daí os burgueses. Os burgueses não têm cálice. O cálice de vinho tinto de sangue, um cálice amargo. Os burgueses não têm porque eles adoçam tudo, sabe? Se apropriam de tudo, sabe? E foda-se foda-se os proletários. E aí eu sou obrigado aqui a fazer uma reflexão trazendo Moisés e o faraó, sabe? Para falar de Deus, o Deus de Yeshua, certo? Das tábuas da lei, falar de Constituição, falar de escravos, reféns e sequestradores. Aí eu estou pensando naqueles 32 que o Lula repatriou, tá certo? Mas o fato é que no tempo de Moisés, os egípcios estavam lá os hebreus estavam no Egito, certo? Escravos, reféns, sequestrado pelo faraó. Tinha 400 anos, bicho. Aí o Moisés resolve trazê-los de lá, tá certo? Mas para isso, aquele povo indisciplinado precisava de ser organizado. Aí Moisés, o que é que fala? Diz que estava lá a serviço de Deus, eles acreditavam nessa história aí de Deus, entendeu? Um Deus poderoso, o Deus com quem Moisés falava, e só ele falava, ninguém mais falava, tá certo?
E aí então ele se afasta, escreve em pedras ali, sabe? Talha em pedras, em duas pedras que ele achou lá no Monte Sinai, sabe? Ali, não sei quantas regras foram, as tábuas das 12 leis, eu não sei. Sei que ele escreveu ali umas coisas, certo? O primeiro era que era preciso acreditar num Deus, tá certo? Não em muitos deuses como havia costume, certo? Os antigos lá, naquela época lá, tinham muitos deuses. Labão, por exemplo, que era dessa turma aí, tinha um oratório cheio de deuses, eu já falei disso. Labão era o pai de Lia e Bia, certo? E Jacó queria Bia, mas o Labão entregou a Lia, que era mais velha, depois o Jacó se acertou e pegou a Bia também. Mas assim, Labão tinha muitos deuses e o povo ao redor dele tinha muitos deuses, e no tempo de Moisés tinha muitos deuses, ele disse, não, agora só tem um, Iavé. Iavé é o Deus e a ele que te deve, certo? Deve obedecer, etc e tal. Isso era para dar respaldo, né? Para respaldo a ele próprio, certo? Porque se ele chegasse e dissesse, Moisés, certo, e tal, aí o pessoal dizia, mas quem és tu, rapaz, tu és um fudido aí, egípcio aí, rapaz, um hebreu aí, sabe, fudido, como é que tu queres aí, sabe, liderar? Então ele usava o nome de Deus para ter respaldo, tá certo? Aí criou essa lei porque ele entendia que sem lei, sem normas, sem regras, não se vai a lugar nenhum, e aí nós ficamos com a ideia do que é o processo civilizatório, tá certo? Tem o talião tomado lá... tem um povo aí, né, que tinha umas leis aí, agora não vem, tá certo? Mas assim, o talião era uma das regras, era um dos textos de lei que havia um povo lá na antiguidade, que não era o povo hebreu, quero dizer, certo? Mas era o talião que vigorava naquela região, olho por olho, dente por dente. Moisés disse, negativo, a partir de agora Deus acima de tudo, certo? Aí lembra a porra do Bolsonaro. E depois o outro que está na tua frente, certo? Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo, certo? Como a ti mesmo. Então tá aí, há duas regras básicas, certo? E na questão do amor, e aí é que tá a questão, bicho, a ética do amor, tá certo? A ética do amor foi o que Yeshua trouxe, e os putos neopentecostais vêm com o Velho Testamento, sabe? Com o Pentateuco de novo, sabe? Aí leem os profetas, sabe? Desesperados, certo? Os profetas assim, sabe? Enraivecidos, certo? Que promove um Deus enraivecido também, um Deus furioso, entendeu? Mas Yeshua diz, amor, bicho, amor a Deus, o Deus é sabe, é o ser de amor, entendeu? Aí ele introduz uma nova ética, essa é a questão, tá certo? Talvez Yeshua encontrasse na introdução, sabe, na oferta dessa nova ética, na ética, sabe, contra a guerra, e o porra do Iscariote não entendia nada disso, ele queria uma espada, ele disse, não, meu negócio é outro, tá certo? A César o que é de César, entendeu? Eu não quero saber disso aí. Quero saber de sangue, entendeu? O sangue do cálice para outras finalidades, entendeu? Mas não essa aí. Então é isso, eu acho que eu passo por aqui, eu acho que meu vídeo já falou demais, tá certo? E falei aí de Moisés e o faraó que aprisionava, né, os hebreus no tempo dele, tá certo? Aí tem Lula e Netanyahu também são duas coisas de fazer, sabe? Comparar, por exemplo, Lula a Yeshua, sem querer ofender, tá certo? E Netanyahu, sabe, ao faraó, tá certo? Ou, sei lá, a outros seres aí, a outras personagens assim do mundo violentos, entendeu? Quem sabe a Pôncio Pilatos, quem sabe o imperador, o chefão lá do Pôncio Pilatos, quem sabe a Caifás, sei lá que diabo, entendeu? Mas o fato é que Netanyahu hoje assentaria num desses papéis aí, sabe, de vilão da história, certo? Netanyahu é um vilão, tá certo? E como tal, deve ser considerado quando promove essa matança desgraçada, sabe? Repete a história repetida aqui, bicho, é uma tragédia, sabe? É uma tragédia repetida, como Marx diz que a história se repete, né? Ou como farsa ou como tragédia. O que nós temos na história hoje são farsantes e tragedistas, tá certo? E assim, então, eu fecho o meu vídeo, tá certo? Pedindo a vocês que, por favor... aí, sabe, vejam o vídeo, certo? Depois de visualizado, deem aí um like, sabe? Não sei se tem chave para isso, sabe? E depois disso, se inscrevam no canal, entendeu? Espalhem, copiem aí o link, sabe? E joguem para outros lugares, tá certo? Eu sou esse cara aí que tem muitas coisas na cabeça que precisa falar, não quer falar merda, não falo merda, eu não tirei isso da minha cabeça, tá certo? Eu não inventei, certo? Isso aí não é senso comum, estejam certos disso, certo? O que eu estou falando são questões históricas, são questões aí, sabe, afetivas, questões emocionais, tudo bem, mas são questões calcadas em cima de
de aproveitamentos que a gente pode tocar para frente, tá certo? Eu acho que a narrativa aqui é uma narrativa, com perdão de Horta, certo? Uma narrativa justa, certo? E necessária. Nós precisamos falar, tá bom? Meu nome é Ernest, meu canal é quem fala muito da Bom Dia a Cavalos e Éguas, e acabei de falar. Bom dia.